Jonas era um profeta que vivia na cidade de Israel. Um dia Deus pediu a Jonas para ir até a cidade de Nínive e pedir ao povo para parar de fazer coisas más. Mas Jonas não queria fazer isso, então partiu de barco, fugindo das ordens do Senhor. O Senhor se dirigiu a Jonas, filho de Amitai, e disse: Levanta-te, vai a Nínive, a grande cidade, e profere contra ela os teus oráculos, porque sua iniquidade chegou até a minha presença. Jonas pôs-se a caminho, mas na direção de Tarsis, para fugir do Senhor. Desceu a Jope, onde encontrou um navio que partia para Tarsis. Pagou a passagem e embarcou nele para ir com os demais passageiros para longe da face do Senhor. Enquanto estava no mar, uma tempestade terrível apareceu. Os marinheiros começaram a atirar no mar a carga do navio para aliviarem-no, e invocaram cada qual a sua divindade para acalmar a tempestade. Porém, de nada adiantou. As ondas gigantes continuaram a castigar a embarcação e sua tripulação amedrontada. Entretanto, Jonas tinha descido até o porão do navio e, deitando-se ali, dormia profundamente. Veio o capitão e o despertou. Preguiçoso, o que está fazendo aqui dormindo? Levanta-se e vai pedir ao seu Deus para ver se ele nos livra da morte. Então os marinheiros, para descobrir de quem seria a culpa pela tempestade, decidiram tirar a sorte, e eis que saiu Jonas. E eles lhe perguntaram: É por sua causa que estamos passando por essa tempestade? Quem é você? A que nação e povo pertencem? Qual a sua ocupação? E Jonas respondeu: Sou hebreu, adoro ao Senhor, o Deus dos céus, aquele que criou o mar e a terra e tudo que neles vivem. E percebendo que era a causa de todos os males, disse: Peguem-me e me joguem ao mar, e o mar se acalmará. Eu reconheço que sou a razão desta terrível tormenta que veio sobre vós. Os homens, muito assustados, perguntaram: Por que fizeste isso? Pois entenderam pelas palavras de Jonas que ele estava fugindo do Senhor. Eles ainda tentaram remar até a costa, mas não conseguiram, pois o mar ficava a cada vez mais agitado e tempestuoso. Então eles oraram ao Senhor, dizendo: Senhor, por favor, não nos deixe morrer por causa deste homem, e não nos culpe pela morte desse homem que não nos fez mal. Senhor, faça o que achaste melhor. E dizendo, profundamente temerosos pela ira do Senhor, pegaram Jonas e o jogaram ao mar. A fúria do mar se acalmou. O Senhor providenciou um grande peixe para engolir Jonas, e ele ficou preso na barriga do peixe por 3 dias. Do fundo do ventre do peixe, Jonas se pôs a orar e disse: Na minha aflição, clamei ao Senhor, e ele me ouviu. Gritei do abismo da morte, e tu ouviste a minha voz. Tu me lançaste no abismo, no meio das águas, e as ondas me envolveram. Todas as tuas ondas e correntezas passaram sobre mim. E disse: Fui rejeitado na tua presença. Será que eu vou ver o teu santo templo novamente? As águas me cercaram até a garganta, o abismo me envolveu. As algas estavam enroladas na minha cabeça. Eu desci até as raízes das montanhas, até a terra cujas portas eternas se fecharam sobre mim. E com essas palavras podemos supor que Jonas não foi apenas engolido, mas permaneceu vivo por 3 dias e 3 noites no interior do peixe. Apesar de parecer incrível, esse acontecimento foi mencionado por Jesus. No estômago do peixe, o suco gástrico entrava no seu nariz e boca, e as algas se enroscavam na sua cabeça. Os odores tóxicos e de animais em decomposição impediam a sua respiração. Tudo isso causava queimaduras na sua pele e uma terrível sensação de sufocamento. Ele não tinha nenhum ponto de apoio, e conforme o peixe se movia, tudo também se movia. E Jonas deve ter pensado em diversas vezes que morreria afogado ou digerido. Com certeza, uma experiência de intensa agonia. Ao recusar o chamado de Deus, Jonas rejeitou Deus como seu mestre, aquele que concedia todas as bênçãos da sua vida como profeta. Muitas vezes pensamos que podemos escapar de Deus e seguir nossa vontade própria, cedendo aos vícios e pecados. Deus permite que passemos por profunda agonia, pois Ele não pode abençoar quem o rejeita. Nossa dependência de Deus é total, por isso as adversidades nos servem para reconhecer quem somos e como conduzimos nossa vida. Jonas estava convencido que sua vida teria fim. Então, com essa certeza, orou ao Senhor. A oração de Jonas foi sincera no seu arrependimento. Ele sabia pela sua fé que mesmo nos abismos mais profundos, Deus poderia guiá-lo e ampará-lo. E como resultado, o Senhor ouviu sua prece sincera e ordenou ao peixe que o vomitou de volta na terra. Se você gostou deste conteúdo,
Não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificações sempre que lançarmos novos vídeos. Você também pode conferir um dos nossos 3 vídeos recomendados que estão aqui na tela e aprender mais sobre as formas de curar a alma. Obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo.